E no quadro Fala Defensor de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, o tema de como a Defensoria Pública pode ajudar a quem tem problemas com os fornecimentos de água, luz e outros serviços essenciais. O Fala Defensor de hoje está no ar. Pois é, no Fala Defensor de hoje, quem vai conversar com a gente é o defensor público Lucas Monteiro Valença, que está exatamente, não está aqui em nossos estúdios por conta das questões dos protocolos, no momento difícil que nós estamos vivendo, né, defensor? Mas ele está em live aqui junto com a gente ao vivo para trazer as informações. Lucas, primeiro, mais uma vez, boa tarde, sucesso, obrigado pela sua disponibilidade também da gente poder falar sobre um assunto muito importante que acomete a todos nós não sabemos a quem recorrer. Muito boa tarde. Boa tarde, Wilson. Eu que agradeço pela oportunidade em nome da Defensoria Pública. A gente que agradece também a sua disponibilidade aqui e sempre todas as quintas-feiras trazemos aqui informações importantes. Mas vamos começar com a pergunta da dona Sueli, até o nome que até coincidentemente o nome da minha mãe. Ela faz a pergunta o seguinte, Lucas, é dona Sueli Santana, ela se chama. Na minha comunidade, as empresas e órgãos públicos envolvidos no problema com a falta de água, luz e infraestrutura sempre dizem, defensor, que a solução depende do outro. Eles ficam jogando a responsabilidade para outros locais e a solução nunca vem. É nesse momento que devemos procurar a Defensoria ou podemos procurar primeiro a Defensoria antes de chegar aos órgãos? Ela quer saber isso? Ela deve procurar logo a Defensoria ou procurar os órgãos? Como é que ela deve agir, a dona Sueli? Veja, Wilson, tanto em problemas coletivos que envolvem toda uma comunidade, às vezes até um bairro inteiro de uma população que está sendo prejudicada, quanto para problemas individuais que envolvem apenas um cidadão, a recomendação da Defensoria Pública é a mesma, no sentido de que o cidadão primeiro procure o órgão público ou empresa pública ou privada que preste aquele determinado serviço a fim de obter alguma resposta. Agora, é óbvio que nós não exigimos uma verdadeira peregrinação, que a pessoa compareça inúmeras vezes naqueles órgãos públicos, mas que, se possível, o cidadão primeiro compareça, requer uma resposta e, com essa resposta, procure a Defensoria Pública caso ela não seja satisfatória ou adequada. É importante esse primeiro passo para que, quando a gente envia um ofício para esse órgão público ou mesmo ou a empresa pública ou privada que preste serviço público, a gente já possa relatar, por exemplo, o problema da dona Sueli Santana. A gente já relata que ela procurou o órgão público ou empresa pública e que obteve essa resposta. E é interessante ainda mencionar que, em determinados casos, a gente, infelizmente, ainda se depara com a situação de que, muitas vezes, as pessoas, especialmente as pessoas mais humildes, né, que são o público-alvo da Defensoria Pública, elas meio que se acomodam, às vezes, com a situação que fere a dignidade dela, né, a dignidade mínima dela, né? E, às vezes, as pessoas já estão tão acostumadas, né, isso demora anos e tá essa situação assim, mas é importante que essas pessoas nos procurem também para comunicar a existência desses problemas, para que a Defensoria Pública, dentro das todas as possibilidades, procure os meios jurídicos, se for o caso, ou extrajudiciais na resolução desses impasses. Muito bem. Então, o mais importante é nunca deixar quieto, né? Nunca deixar que passe, porque, como Exato. O senhor disse, o senhor citou uma informação muito importante. A gente está com mania de sempre, é assim mesmo. Deixa para lá, não vai ter jeito, é assim mesmo. E aí, com isso, as empresas vão se acostumando, então, a continuar fazendo isso e você cerceando os seus direitos. Não é isso, doutor Lucas? Exatamente. É preciso que a gente lute pelos direitos da gente, especialmente quando envolve serviços públicos essenciais e que são voltados diretamente à dignidade mínima da pessoa humana. Perfeito, muito bem. Olha, vamos à segunda pergunta, é a dona Maria Firmino, tá, doutor Lucas? Ela pergunta o seguinte: como a Defensoria Pública vem atuando para resolver o problema de falta de água, luz e infraestrutura nos interiores do Estado? Exatamente. A Defensoria Pública tem feito uma atuação, inclusive, é bom de se destacar primeiro que a Defensoria Pública, inclusive por comando constitucional, nós tentamos primeiro conseguir uma resposta extrajudicial para o impasse, construir uma resposta fora do tribunal, fora de um processo. E é interessante que a prática demonstra que muitas vezes essa solução que nós construímos fora de um processo, fora de um tribunal, é a solução que é a mais rápida, a mais eficiente para o cidadão. Então, assim, a Defensoria Pública tem atuado em diversos sentidos aqui no interior, especialmente no interior, que é onde minha área de atuação e que eu tenho mais conhecimento. Então, por exemplo, em Santana do Ipanema, eu acredito até que o seu programa tenha tido a oportunidade de relatar a situação vivida pelos cidadãos de Santana do Ipanema, onde o serviço de telefonia acabou sendo suspenso, interrompido por um longo período, e a Defensoria Pública
atuou promovendo uma ação civil pública, judicialmente, e o serviço foi restabelecido. E atualmente aqui nos diversos municípios do Sertão, dentre eles Batalha, Major Isidoro, Cacimbinhas, nós, defensores públicos dessas comarcas, recebemos diversas reclamações de nossos assistidos, informando de constantes interrupções durante muito tempo do abastecimento de água. E você veja, nós estamos num período de pandemia, que a água é essencial para o combate da pandemia. E aí, quando nós recebemos essa informação desses desabastecimentos, nós procuramos de imediato estabelecer uma conversa com a Casal, e depois da Casal nós percebemos a necessidade de estender também para a Equatorial e para a Secretaria de Infraestrutura, e nós realizamos uma série de reuniões para buscar soluções, tanto definitiva do problema, isso que possivelmente vai envolver questões de médio e longo prazo, mas também soluções emergenciais para o problema, né? Então, muitas vezes é preciso juntar todos os envolvidos, seja eles órgãos públicos, empresas públicas, quem quer que seja, para buscar tanto a solução definitiva, porque nós sabemos que muitas vezes envolve problemas estruturais do Estado, mas também para dar soluções emergenciais, como foi esse o caso, né? E depois de estabelecermos uma série de reuniões e de cobrarmos soluções, foi nos apresentado uma série a CEINFRA nos apresentou uma proposta de solução definitiva para o problema no médio prazo, e também obtemos uma série de respostas positivas para o curto prazo, mas ainda são insuficientes, e dia 22 vai nos ser apresentado outras medidas. E é importante se destacar que, caso o defensor público, a defensoria pública, não se perceba que essas medidas não foram suficientes, nós poderemos sim, e certamente o faremos, buscaremos medidas judiciais para que essas medidas sejam de fato adotadas. Nós não podemos desistir dos direitos dos nossos assistidos, especialmente porque são pessoas pobres, e especialmente porque esses direitos são direitos essenciais, que a Defensoria Pública jamais poderá abrir mão. Muito bem, doutor Lucas, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade e as suas informações são importantíssimas, né? E esse nosso quadro é muito importante porque a gente aproxima cada vez mais o cidadão da Defensoria Pública para que eles entendam que têm os seus direitos e busquem, inclusive, esses direitos. E o senhor cita uma coisa muito importante, a Defensoria vai às últimas instâncias, mas o mais importante é que administrativamente falando consiga se resolver, né, com bom senso, sensatez dos órgãos, junto com a parte também ofendida, e mediada aí pela Defensoria. Caso isso não aconteça, contento para os dois, enfim, vai ter que ir para as barras da justiça. Mas é muito importante essa mediação e esse apoio de vocês aí como auxílio jurídico. Parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana, saúde e sucesso. Igualmente, Wilson. Muito obrigado pela oportunidade.